Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Bom dia para você, operador de segurança pública, você, policial civil, policial militar, policial federal, guarda municipal, agente penitenciário, você, agente socioeducativo. Desejamos a você um belo dia de conquistas, de esperança, sobretudo, de muito trabalho. O programa de hoje, Segurança e Cidadania, vai abordar como é que foi a nossa presença lá no programa da Ascobom, na Rádio 107 FM, na semana passada, onde, dentre outros assuntos, pudemos abordar a questão dos direitos humanos para o policial civil, policial militar, bombeiro, operador de segurança pública. Isso, um decreto, no finalzinho do governo do presidente Lula, que visou beneficiar, tratar desse assunto, essa matéria de fundamental importância, que é a questão da dignidade da pessoa humana, desse servidor, operador de segurança pública. Se fala muito de direitos humanos, que é importante, um tema de fundamental importância, mas muitas vezes coloca-se à parte a dinâmica dos direitos do trabalhador, do operador de segurança pública. E esse decreto presidencial veio regulamentar essa matéria. Vocês vão ver como que foi a entrevista com o ouvidor de polícia, Dr. Paulo Vaz de Alckmin, que participou desse debate, dessa roda viva que fizemos lá no programa da Ascobom, o Revista Geral. E vocês vão ver como que aconteceu esses fatos, esses eventos ao longo dessa semana. Com imagens de Pepe Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Vamos lá. No programa de hoje nós vamos abordar também a situação dos funcionários administrativos da Polícia Civil, pois segundo informações do Francisco e da psicóloga Tânia Alves, até hoje ainda existe funcionário administrativo da Polícia Civil que recebe R$ 324 por mês. É mole? Vou repetir o salário, R$ 324 por mês. Vamos saber a opinião dos presentes aqui no estúdio sobre este assunto durante o programa. Mas, para agora iniciarmos de fato o nosso debate, eu quero convocar o Coronel Mendonça para ele fazer uma denúncia a respeito do linchamento moral e profissional que está sendo praticado contra um oficial, um sargento e um soldado da Rotan. Com a palavra, senhor Coronel Mendonça. Boa tarde, ouvintes, e realmente ter para nós aí a presença do Dr. Paulo Alckmin hoje é uma alegria, não que os demais não sejam importantes, mas é porque o Dr. Paulo tem se colocado sempre como um defensor dos direitos humanos, mas de uma forma equilibrada, Então nós policiais sentimos muita força, muita tranquilidade para estar tratando com a ouvidoria hoje. Então a gente está trazendo essa questão, Dr. Paulo. Até, num primeiro momento, eu queria passar para o senhor um trabalho que nós fizemos aqui em 2005, lá na Polícia Militar, no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, que é uma pesquisa científica sobre as garantias legais relativas ao exercício das atividades de polícia ostensiva. Então isso sempre nos preocupou. Não estamos falando de desvio de conduta. É a pessoa que, fora da função, comete um desvio, isso é outra coisa. Eu estou falando de um militar que sai de sua casa e vem para exercer um trabalho, e que não tem do Estado um arcabouço jurídico e nem um apoio necessário no caso de algum erro profissional ou até mesmo de acerto. E a gente tem tratado isso aqui no Revista Geral com muita tranquilidade, dando exemplo dos militares lá de Ibirité, Sempre que foram uma ocorrência de troca de tiro, a Polícia Militar fez a apuração e considerou aquilo lá como uma ação legítima e depois eles foram demitidos em fato de condenação no Tribunal do Júri. Então a gente pensa que se o fato aconteceu em razão do serviço, haveria que haver um comprometimento do Estado em relação a isso. Até a conclusão da nossa pesquisa, a gente diz assim com muita tranquilidade, e na época o Coronel Eduardo Mendes falou que ia atentar para isso. O que a gente conclui nessa pesquisa? É que com a redemocratização do país, foram estruturadas diversas instâncias de controle e limitação do trabalho policial. Entretanto, no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais,
as providências necessárias para normatizar os atos policiais, conjuntamente com quem? Com as instâncias de controle das atividades policiais. As entidades representativas de policiais e da sociedade seria necessária para dar mais sustentação e legitimidade na execução de procedimentos operacionais. Então o que a gente reclama? Que não adianta a Comissão de Direitos Humanos, os órgãos de controle, porque numa democracia a polícia será controlada mesmo. Então o que nós queríamos era que houvesse um entendimento entre a diretoria de atividades operacionais, o centro de treinamento, para que, a exemplo do que tem lá na polícia inglesa, os atos policiais fossem respaldados e legitimados pelos órgãos de controle. E se o militar cometer algum desvio ou houver uma denúncia, antes de instaurar o processo, ter um conselho, uma comissão de ética, como tem nos médicos, né, para analisar aquilo lá. Agora, o que deixou esse oficial indignado, não só ele, mas ao sargento Lemos, eu recebi ontem no meu escritório, Gonzaga, o Lemos, junto com a sua esposa, que é advogada, Nayara, milita na área trabalhista e com a criancinha de 1 mês no colo. E ela falando comigo, olha, Mendonça, o meu marido eu conheço. Ele trabalhava no batalhão de trânsito, ele fez o curso de sargentos e há 5 meses está na Rotan. Naquele dia, o meu marido foi acionado para atender uma prioridade de troca de tiros, chegou lá naquele local, a situação que estava lá, já havia um oficial lá, e ele recebeu ordem para fazer um boletim de ocorrência e colocar a versão que os militares passou para ele. Cumprindo a ordem militar recebida, e que inclusive o senhor comandante do batalhão estava na rua também, a polícia militar o está colocando ele aí na mídia como envolvido nas mortes da Serra, e ele está sendo indiciado perante a justiça militar por falsidade ideológica, uma série de crimes que não cometeu. E o que é pior, o desespero bateu tanto que ela foi procurar um advogado particular que pediu 100 mil reais para defendê-lo. Ela estava pensando até em vender o apartamento. Então é uma situação terrível. E aí, doutor ouvidor, o que eu queria colocar para os senhores é a irresponsabilidade das pessoas. O tenente falou assim, olha, Mendonça, eu fico assustado, que eu nunca pensei que eu com uma ficha dessa fosse ser tratado igual um marginal na polícia, sem credibilidade nenhuma. Veja bem, olha, Gonzaga, aqui no item 21 da solução do inquérito, o que o encarregado colocou? A análise cronológica dos fatos demonstra que os acontecimentos encadeados de forma gradual. Tendo o episódio lá na Serra como referencial, qual que foi o referencial? O horário da primeira comunicação via rádio feito pelo soldado Jason, 2h36. Não é 2h20, é 2h36. O oficial chegou lá no interior do aglomerado às 2h39. Sabe qual a primeira providência dele? Fotografar tudo que estava lá. A foto mostra que o horário que ele chegou, 2h39, é só pegar as fotos. Nem esse zelo tiveram de pegar as fotos e pegar a gravação do Copom. Sabe que hora que ele saiu do horário da Serra? De dentro da Serra? 2h43. Ele gastou 3 minutos para chegar no local, ficou 4 minutos lá, porque o que passaram para ele, que tinha um militar baleado e mais 2 pessoas. E ligou para o comandante do batalhão, passou tudo para ele. Ou foi indiciado por 3 crimes de falsidade ideológica e por prevaricação, e ainda soltaram de forma irresponsável, numa conclusão do BO, com base em dados errados de tempo, que eles tiveram tempo suficiente para armar uma encenação. Ora, ele falou assim, olha, meu moço, eu tenho 20 anos de polícia. O que eu cheguei lá é aquilo que está lá. Eu fotografei tudo e está aqui. E anunciei para o meu comandante. O comandante foi isso. Liguei para ele na hora. Ele falou comigo, manda uma Rotan me buscar. Mandei a Rotan buscá-lo. O comandante do batalhão Rotan esteve no pronto-socorro pessoalmente com o oficial Conceito Lemos, esteve na delegacia, sabe? Então, é esse negócio aqui, ó, de falsear uma acusação e falar que esse pessoal fez montar, sabe, Gonzaga? Isso é um negócio que você vê a esposa do cara falando, causa revolta. É por isso que nós falamos. A pressa de dar uma resposta para a imprensa, às vezes faz com que isso aqui, ó, que eu estou provando com dado técnico, que o que está no relatório do encarregado na solução da corredoria é mentira. E com base em dados mentirosos, estão massacrando pessoas inocentes. Programa Segurança e Cidadania vai fazer um breve intervalo, mas volta já já. Me aguardem.
Venha ao Cicobi Copeng, faça sua simulação, pesquise e comprove. Oferecemos as melhores condições para empréstimo, financiamento, antecipações de imposto de renda e 13º. Troque aquela dívida com juros maiores pelo empréstimo pessoal do Cicobi Copeng, que tem juros mais competitivos que os praticados pelo mercado. E você pode pagar em até 72 parcelas. É a sua cooperativa trabalhando para realizar seus sonhos. Compromisso Copeng. Cobrimos qualquer taxa do mercado. Venha fazer parte do Cicobi Copeng, a cooperativa de crédito do... Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Em relação a esse fato lamentável do conglomerado da Serra, eu estou muito à vontade em, vamos dizer, explanar aqui a minha opinião, porque eu desde o primeiro dia, e o Gonzaga sabe disso, eu estou acompanhando e também acompanhei todos os episódios. É dizer aqui ao nosso ouvinte o que é a ouvidoria, né? Porque fala-se muito sobre ouvidoria e ninguém sabe direito o que é. É um órgão de controle externo, é social que faz o controle externo. É policiais, é civis, é militares e bombeiros, é militares. É um órgão autônomo, independente, e o ouvidor não é subordinado ao comandante da PM, nem ao secretário de Defesa Social, nem ao chefe de polícia e nem ao chefe da polícia militar. Ele responde somente ao ouvidor é geral e também ao governador do estado. Ele tem mandato de 2 anos, prorrogado por mais 2 para que possa cumprir independentemente as suas funções. Esse caso é lamentável, nós acompanhamos desde o primeiro dia, em contato não só com o comando, também com o corregedor e também com as entidades de classe, né? Eu quero aqui dizer que a ouvidoria, infelizmente, não tem o poder apuratório. Nós recebemos as denúncias e as encaminhamos para as respectivas corregedorias. Temos o poder de monitorar as investigações, as sindicâncias, os inquéritos, também os IPMs. Mas não podemos interferir, né, no problema, na função dos respectivos encarregados. Eu tenho aqui a dizer que o tempo todo acompanhamos esse caso, estive 3 vezes na Rotan, me reuni com o comandante, com o Estado-Maior e com parte dos praças e soldados, e juntamente em uma entrevista na Rádio Itatiaia com o subtenente Mendonça, nós dois defendemos que a Rotan não teria que ser extinta. Ela não teria que ser extinta, talvez algumas modificações de procedimentos e também a não existência de milícias no conglomerado da Serra, porque nós sabemos o que é milícia, né? É aquilo que tem no Rio, eles entram nos morros, nos conglomerados, eles matam os traficantes, eles impõem um poder econômico, eles controlam a internet, o uso de gás, o uso de vans. E isso não existe aqui em Minas porque as polícias não permitem. O que existem são maus policiais, infelizmente, né, que usam do seu poder para pressionar os nossos moradores. Nesse caso específico, nós recebemos a notícia do indiciamento dos 12 policiais. Eles
eu tenho toda a certeza, terão direito de defesa do contraditório, e também, infelizmente, a ouvidoria não pode interferir no relatório. Só num primeiro momento, ó, pra você ver como é que a corredoria nossa é arbitrária. Porque ela indiciou 12, o Ministério Público só denunciou 5. Então, a corredoria já mostrou num primeiro momento que naquele afã de dar uma resposta pro Durval Anjo, que é só pro Durval, porque eles morrem de medo do Durval. Certo? O Durval falou, treme tudo, entendeu? Indiciou. Por quê, Hã? Por quê? Ah, não sei. Ah, eu não sei. Tem que perguntar para eles. Então veja bem, a corredoria indiciou 12, o Ministério Público indiciou 5. E dos 5 que o Ministério Público indiciou, o senhor pode ter certeza que eu tenho a convicção que eles serão absolvidos ao final. Só que a dor que a mãe do sargento, a não sei, está passando, por quê? Por um indiciamento abusivo. Você chegar perto de um oficial desse aqui e falar assim, ó, você cometeu o crime de falsidade ideológica 3 vezes. Para fazer isso, certo? Deveria, nessa própria apuração, ter feito uma apuração mais séria. A apuração, infelizmente, ela não é técnica e eu mostrei para os senhores com dados. E, aproveitando aí, né, que eu sei da isenção do senhor, eu sei do apreço que o senhor tem pelo certo, e não é nada contra ninguém, nós vamos formalizar uma denúncia na ouvidoria contra o que nós achamos que são erros técnicos do inquérito e apontando provas. Porque isso é requisito uma apuração, certo? E nós vamos ver, certo? Que é até corretivo. Nós não temos nada contra o corredoria, não. O corregedor da polícia é meu amigo particular, um homem de bem, evangélico, certo? Só que é pessimamente assessorado. Ele está com uma assessoria viciada, que troca os corregedores e a assessoria fica. É a ditadura da assessoria. Nós temos gente lá naquela corredoria lá, que se for levantar o passado deles, talvez tinha que estar na penitenciária. Olha, jogando pedra pra cima. Eu tenho o maior respeito pelo Coronel Ebert, como diz o senhor, é um policial evangélico, ele é um policial sério, muito preparado juridicamente. Agora, infelizmente, a ouvidoria não pode entrar no mérito da decisão das assim, corregedorias. O que eu posso é acatar ou não, acatando, eu arquivo. Se eu, depois de uma análise jurídica com a minha assessoria, não concordar com a decisão das corregedorias, eu envio para o Ministério Público, que é o autor da ação. Eu gostaria aqui, caro coronel, de dizer um pouquinho do que estava falando o subtenente Gonzaga, quando eu aqui cheguei, que que teria um medo de punição de policiais que eventualmente estariam participando de reuniões reivindicativas de sua classe. Eu quero aqui dizer que isso não existe mais hoje. Qualquer policial que se sentir ofendido ou então pressionado pelo seu superior pode procurar a ouvidoria de polícia, tá certo? Porque está lá na nossa lei que cabe qualquer tipo de denúncia, inclusive contra superior. Está lá na lei. Então, esse medo, né, realmente hoje, né, nós estaremos lá à disposição, tá certo? Se isso acontecer, Cabo Júlio, nos encaminhe, tá certo? Isso no início, quando foi criada a nossa ouvidoria, aconteceu 1 ou 2 casos. Nós chamamos a atenção do comando e nunca mais até hoje. Mas acontece, ouvidor, você vai me perdoar? É que pelo menos até o meu conhecimento, nós policiais, não tenha chegado. E talvez, eu acho que seria a função do senhor, inclusive, de encaminhar isso. Se isso está acontecendo, eu tenho que ter o conhecimento. Ouvidor, nós temos o maior respeito pelo trabalho do senhor, sempre tivemos, e pela ouvidoria. Mas eu vou mostrar para o senhor que a maior violadora dos direitos dos policiais é a própria instituição. Lamentavelmente, é a própria instituição. Vou dar para o senhor alguns exemplos que aconteceram nos últimos dias. Eu quero pegar um texto aqui da Constituição, artigo 5º. São os direitos de todos, né? Esses direitos individuais, né? Ninguém será submetido a tratamentos humanos nem a tortura. Vou dar alguns exemplos para o senhor como o comando da polícia, entra comando e sai comando,
a Constituição Federal, a gente sempre falou que ela vai até a porta do quartel, mas não entra. Não entra. Eu vou mostrar para o senhor. Há poucos dias o deputado Sargento Rodrigues fez uma denúncia em que uma pessoa, até que eu tenho respeito, que era um coronel que era da PM5 aqui, que virou RPM, o Coronel Carlos baixou o seguinte memorando, que está proibido o policial pedir carona na estrada. Vamos analisar o quadro. Ele é de Belo Horizonte, foi mandado para lá, para assumir lá o comando regional, recebeu uma ajuda de custo, salário de coronel para ir para lá, só que ele mora aqui. Então a viatura da PM, quando ele no final de semana, vai lá, busca ele e traz ele aqui. Ele faz esse trajeto com recurso público. Então é muito tranquilo para mim, que estou dentro de uma viatura com o meu motorista me levando e buscando, eu fazer esse tipo de coisa. Mas espera aí, essa norma interna, ela viola a Constituição. É um exemplo que eu quero dar para o senhor. Bem, o artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso também não entra no quartel. Aí eu vou dar um exemplo aqui do Sargento Barbosa. Ele tem um blog e faz alguns questionamentos. Foi aberta uma portaria para apurar a sua manifestação. Então, lamentavelmente, o comando da polícia, ele se acha superior a essas coisas. Ainda temos pessoas punidas por bel prazer. É livre a locomoção no território nacional. O senhor sabe que tem policiais que trabalham no interior em destacamento, que no dia de folga, ele é proibido de sair da cidade onde ele trabalha. Então essas coisas ainda acontecem. Então a gente manda para o senhor e o senhor toma providência. Não se discute a isenção do senhor. Mas é o que o senhor falou, é o pecado às vezes da ouvidoria, tem que mandar para a corregedoria. E eu vou dizer uma coisa para o senhor que é muito séria. Coronel passa a mão na cabeça de coronel. Não pune outro. O exemplo do coronel aqui que estava namorando com a viatura e a viatura foi roubada, é que ele é um escárnio. Então existe um corporativismo quando as pessoas criticam a justiça militar, criticam o corpo. Existe sim. Quando o violador ou o pseudo-violador é da base, a regra corta reto. Mas quando é da cúpula, infelizmente existe o corporativismo. Então, 3 exemplos constitucionais de que realmente ainda existem. E nós quem sabe lutamos contra o sistema. Pedir ao senhor, que é acesso ao governador, para colocar, mudar a lei, dar competência à ouvidoria para apurar as infrações que envolveu os oficiais superiores da polícia. Mas isso aí teria que ser um projeto de lei, né? Exato. Porque quando a gente manda para o senhor a denúncia, o senhor tem que mandar para a corregedoria, pronto, acabou. Não. Tem que, e o Denilson sabe disso também, nosso amigo Gonzaga, tem que, que retornar para a ouvidoria. Eu não sou obrigado a acatar. Exatamente. Tá certo? O relatório e também o parecer final. Eu posso aqui dizer que mais de 50% do que chegam das corregedorias são enviadas ao Ministério Público. Eles são os autores da ação. Inclusive, doutor Eles Paulo, são os autores da ação. A ouvidoria repassa para o denunciante a informação sobre o andamento do procedimento. Ele acompanha. Importante. Mas a pergunta é, quantos oficiais superiores nesses 50 foram punidos? Pois é, o programa vai ficando por aqui. Vocês viram aí a paisagem daqui da nossa sede do Sindipol, viram como é que é interessante a dinâmica olhada daqui de cima, da nossa sala de reuniões, não é isso? E viram também o debate franco e aberto sobre os direitos humanos dos policiais e dos operadores de segurança pública. Viram também o ponto de vista do sindicato no tocante à política pública de segurança, né? A política que o governo chama de integração. Vamos ficando por aqui. Mande suas sugestões para o nosso site, né? Que é o www.sindipolmg.org.br. Fale conosco e faça parte desse debate que é importantíssimo para você, que tem tudo a ver com a sua vida, com a sua dinâmica, que é a segurança e a cidadania. Ficamos por aqui, se Deus quiser, na próxima semana voltamos. Até lá. Muito obrigado.